Nós somos um povo que Deus ama. Só que hoje em dia a gente entende que se tem amor, não tem dor, não tem tristeza e não tem problema. É com esse pensamento que muitas famílias estão sendo destruídas. Porque quando chega a dor, quando chega o desafio, quando chegam as tentações, a primeira coisa que se fala: acabou o amor, acabou a lua de mel, acabou a alegria dos nossos meninos pequenininhos. Eles estão adolescentes, estão grandes, já estão dando trabalho de gente grande. Os problemas financeiros, as doenças, a morte. E aí a gente fica nessa ilusão de que se tem amor, não tem dor. Se tem amor, não tem problema. E hoje a liturgia, através da festa de São Tiago Maior, quer nos ensinar o que nós fazemos quando o sofrimento e a dor chegam na nossa vida. Nós que somos amados por Deus, mas que passamos por grandes apuros na nossa vida, por grandes dificuldades. Nós que somos amados por Deus, mas que não seremos poupados, como São Tiago Maior, um daqueles 3 discípulos que Jesus levou para o Monte da Transfiguração, onde ele mostrou o esplendor dele. Mas também foi um dos que Jesus levou para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus começou a se deformar inteiro, porque suou sangue. Veja, ele esteve na beleza e no início do sofrimento de Jesus, e Jesus não deixou de amar. Com a liturgia de hoje, Deus quer nos convencer de que eu e você somos um vaso de barro. E tem lugar aí que é caríssimo o vaso de barro, né? Mas eu não estou falando daqueles chique, não. Calma que eu vou falar. Se você se ofender, depois eu dou a paulada maior. Eu e você não somos aquele vaso de cerâmica bonito, todo preparado, não. Eu e você somos aquele vaso de barro bem vagabundinho, que se ganha uma pancada racha, quebra, esfarela todo. Sabe aquele vaso de barro que não curtiu tudo que tinha que curtir dentro do forno e ainda ficou ali misturado e é fraco? Só que a liturgia de hoje fala que eu e você somos vasos de barro que dentro dele carrega ouro. Pensa antes de responder para não ganhar uma cacetada. O que vale mais? 1 quilo de ouro dentro de um vaso de barro, ou 1 quilo de ouro dentro de uma caixa forte, toda protegida? O que vale mais? Olha, é criança, eu não posso dar a palavra, senão dá processo. Mas aonde tem adulto covarde, as crianças têm que responder, né? Seu covarde, por que você não abriu a boca? Se fosse para dar palpite de política ou de outra coisa, você tinha falado, né? Vou perguntar de novo, que tem que bater nos adultos, na criança não, né? 1 quilo de ouro vale mais dentro de um pote de barro ou num caixa forte? Hã? Até que enfim algum adulto menos covarde falou: é a mesma coisa. A pergunta agora muda. O valor do ouro é o mesmo, mas aonde esse ouro está mais protegido? No vaso de barro ou no caixa forte? Deus curando a covardia da gente responder, né? Olha que bonito, é uma missa de cura mesmo. Padre, mas isso é muito claro. Sim, é muito claro quando eu pergunto assim, mas presta atenção. No dia do seu batismo, você recebeu o sacramento do batismo, foi colocado dentro de você um tesouro chamado Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também esse tesouro foi colocado dentro de um vaso de barro, como eu e você, que temos as nossas fragilidades, os nossos pecados,
que carregamos esse tesouro, preste atenção, e não acha que é heresia não, é verdade, nós carregamos esse tesouro também quando nós vamos com a nossa própria vontade no caminho do pecado. Lá onde você cometeu o pecado, você levou esse tesouro com você, e ele não deixou de ser tesouro. Lembra? O ouro não deixou de ser ouro porque estava no vaso de barro ou no caixa forte, blindado. É tudo igual. Então o que a liturgia quer nos convencer hoje? Da importância do ouro. O ouro vale a mesma coisa, mas a liturgia de hoje quer chamar a nossa atenção para esse vaso de barro frágil que sou eu e você. Se você tivesse 1 quilo de ouro, você guardaria no vaso de barro ou no caixa forte? Olha que povo economicamente evoluído. Por isso que a palavra diz que os pensamentos de Deus são diferentes do nosso pensamento, que os pensamentos de Deus são mais elevados. Deus pensou: eu vou colocar meu tesouro não num caixa forte, mas num vaso de barro chamado ser humano. Para ser mais específicos, ser humanozinho, daquele vaso de barro, que quando chega a tentação, quando chega o sofrimento, quer abandonar tudo, se sente esmurecido, se sente depressivo, sem força. Mas olha a liturgia hoje nos mostrando nessa primeira leitura a vida dos apóstolos. Esses homens que estão nos altares com as imagens de santos, não estou falando dos padres, eu estou falando dos santos apóstolos. Hoje nós estamos celebrando São Tiago Maior, mas a primeira leitura vai mostrar como é que foi a vida desses homens. E eu queria que você começasse a pensar na sua vida. Agora cada um vai pensar no seu vasinho de barro, com esse tesouro que tem aí dentro. Olha como é que diz a primeira leitura, olha a vida deles. Eles eram afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Eu não sei como é que é a sua vida, mas não é verdade que de tempos em tempos na nossa vida a gente tem que rezar pedindo assim: ô Deus, dá um pouquinho, espera um pouquinho aí, porque vem uma paulada de um lado e ela nunca vem sozinha. Quando vem a paulada financeira, vem a paulada na saúde, depois vem a paulada na vida dos filhos da gente, depois de tomar uma paulada no trabalho, você fica meio desorientado, não é assim? Tem hora que parece que vem de gangue. E olha aqui a vida deles como é que era. Eles eram afligidos de todos os lados. Vaso de barro. Quando você é afligido de todos os lados, quando vem os pensamentos, as notícias, as situações, quando você vê as situações do mundo, e nós somos afligidos de todos os lados, quando a gente pensa assim: não, mas pelo menos na escola meus filhos estão seguros, aí chega as notícias do que está acontecendo na escola. Lembra antigamente que pai e mãe podiam trabalhar, mas graças a Deus meus filhos estão na escola, se estão na escola estão protegidos. Lembra desse tempo? Há muito tempo atrás. Hoje a gente deixa os filhos na escola, e eu estou respeitando a todos os professores. Eu sou filho de professora, não estou desrespeitando, eu estou falando da situação. Nossos filhos correm risco nas escolas, e aí depois a gente recebe a notícia da situação do país, a gente recebe a notícia da situação do mundo, e olha a nossa vida, nós somos afligidos de todos os lados. Olha o que aconteceu com os discípulos: afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. E nós, quando a gente é afligido de todos os lados, a primeira coisa que a gente fala: ai, estou com angústia. Uma angústia, um aperto no peito, a palpitação, minha pressão subiu, eu estou nervoso, já começa a doer aqui, passa para lá e desconta no marido, desconta nas crianças e sai comendo igual uma louca, igual um doido, bebendo e dando coisa. A gente começa a ser afligido. O que a igreja quer nos ensinar? Quando a gente for afligido de todos os lados, a gente não pode deixar a angústia nos vencer. Uma das coisas que mais fizeram sucesso foi esse desenho Divertidamente. Quem assistiu? Quem ouviu falar?
Eu estou doido para assistir, ainda não fui, tá para sair de cartaz, eu não fui. Mas eu já sei que o personagem mais comentado, quem era? Uai, mas você já sabia que eu ia falar? Será porque o personagem ansiedade é o mais comentado, que as pessoas se identificam? Porque nós vivemos uma sociedade ansiosa. O desenho só ajudou as crianças. As crianças saem encantadas e os pais em crise. Tem pai que precisa sair do desenho direto para o psicólogo, direto para o confessionário, direto para pegar uma bênção com o padre. Porque sai de lá, as crianças tudo animadas. Foi divertidamente para elas, mas para os pais foi uma tortura. Por quê? Porque a gente é afligido de todos os lados e a gente deixa a angústia nos dominar. Olha a palavra de Deus. Postos os maiores apuros, sem perder a esperança. Nós que estamos vivendo maiores apuros, maiores perigos. E o que a gente fala? Esse mundo não tem jeito mais não. Ih, acabou, já era. E a gente vai sendo minado na esperança. Perseguidos, primeira leitura, mas não desamparados. Quando a gente começa a ser perseguido pela missa de quinta-feira, você está parecendo uma piada, você está parecendo um louco. Você está indo na missa de quinta-feira, eu estou fazendo uma lavagem cerebral em você. Aí você começa a ser perseguido porque você está vindo na missa aos domingos. Você começa a ser perseguido porque está falando de céu, de confissão, de fidelidade, de matrimônio, de castidade. E aí começam as perseguições. E aí o que a gente faz? Se sente desamparado. E a ansiedade, a angústia. E a gente vai esmorecendo. E a gente vai se desesperando. A palavra de Deus está mostrando que o vaso de barro dos discípulos não se sentiu desamparados. Olha agora, derrubados, mas não aniquilados. Quantas vezes na nossa vida, dentro da família e no mundo, a gente se sentiu traído, puxaram o nosso tapete, nos deram um golpe, nos derrubaram, essa notícia nos derrubou, essa morte, esse câncer, essa depressão, essa ansiedade, esse vício, essa violência nos derrubou. E aí a gente fica caído. Olha o que a palavra diz: derrubados, mas não aniquilados. A gente é derrubado. Quanta gente se sente aniquilada porque acabou um relacionamento, porque acabou um namoro, um noivado, perdeu o sentido da vida. Foi uma pancada da vida, mas você não foi aniquilado, a vida continua. Por fim, a palavra diz: quando sofremos todo o sofrimento de Cristo, para que a vida de Jesus seja manifestada em nós. Olha essa lição. Os discípulos, vaso de barro, pegavam os sofrimentos que eles viviam e colocavam junto com os sofrimentos de Cristo. Para quê? A primeira leitura diz: para que também a vida de Jesus Cristo seja manifestada na nossa natureza mortal. O que é isso? Vida de cristão. O que é um cristão? O Cristo. E a vida de Cristo e de todos aqueles que seguiram Jesus não foi uma vida fácil, não foi tranquilinha. Foi uma vida que tinha esse roteiro: afligidos de todos os lados, nos maiores apuros, perseguidos, derrubados, com sofrimento, mas nunca abandonados. O que esses homens faziam? Eles rezavam, eles oravam, eles confiavam e eles proclamavam as palavras que o Senhor ensinou. Vaso de barro, você veio aqui nessa noite para aprender a lidar com todos esses apuros, essas angústias, essa ansiedade, esse medo. Você veio aqui para aprender que você vai continuar um vaso de barro, mas se você tiver a coragem de orar, confiar e proclamar, esse vaso de barro que sou eu e você vai ser tão forte como aquele caixa forte, poderoso que eu perguntei se você colocaria o seu tesouro lá. Quem são os santos? São aqueles que defenderam com o sangue, com a própria vida, o tesouro que carregavam aqui dentro. E qual o segredo deles? Eles oravam,
eles confiavam e eles proclamavam no nome do Senhor a vitória. Eu queria convidar você a fazer essa experiência. O que a vida tem feito com você? Te jogando de um lado para o outro? Que pancada você tomou que te fez esmurecer? Que notícia, que situação que você viveu que te fez entrar em total desespero? Que situação que você viveu que te fez parecer e se sentir identificado com o bonequinho da ansiedade? Deus te trouxe aqui para te ajudar nessa fragilidade que eu e você temos. Nós que nos sentimos esse vaso de barro por causa das situações, mas vaso de barro por causa do nosso pecado, aquele pecado que você tem lutado tanto tempo e que sempre volta nele e que sempre cai, e você se sente desesperado, você esmurece na fé, você tem vontade de desistir, você fala, não, todo mundo consegue menos eu, e aí vai esmurecendo, e porque está perdendo a força, está perdendo a fé, o mundo vem com toda essa pressão e passa por cima de você. Está fazendo isso com os nossos filhos, nas escolas, nas universidades, na sociedade. Está fazendo isso com as nossas famílias. E qual é o segredo? Os discípulos oraram, confiaram e proclamaram. O evangelho de hoje, Jesus está falando, gente, não preocupa com posição, não. Não preocupa em ter um lugar de destaque. Nós somos tudo vaso de barro. Se preocupa com aquilo que você carrega dentro, o tesouro. Eu queria convidar você para ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração, nós vamos rezar hoje. Nós vamos rezar hoje como vaso de barro que tem coragem de orar, confiar e proclamar. Preste atenção nas duas palavras que eu vou falar. Nessa noite Deus quer curar pessoas desesperadas e que estão esmurecendo na fé. Pessoas que estão se arrastando pela vida. Pessoas depressivas, ansiosas, que tem dentro da nossa casa, na nossa família, mas na sociedade. Eu não estou dizendo que a palavra vai transformar o seu vaso de barro, mas preste atenção, eu sei que você já escutou isso. Ainda que na faculdade, na escola estão dizendo para você que o mundo começou de outro jeito, eu vou te contar aqui na Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe como é que a criação aconteceu? Depois de tudo preparado. Olha que lindo. Deus tomou um pouco de barro, modelou o homem, soprou sobre ele, e ali ele criou a vida. Então, se no começo, quando eu falei que você é um vaso de barro, daquele bem vagabundinho, você ficou ofendido, deixa eu te resgatar. Olha como é que começou a criação do ser humano. A palavra não diz que ele foi lá procurar um metal nobre, uma caixa forte, nobre, bonito, e dali transformou no homem. Ele foi lá e pegou o pó da terra, fez um barro, soprou sobre as narinas e criou essa maravilha que sou eu e você. Desde o início da criação, Deus acredita que um vaso de barro que carrega essa riqueza dentro é tão valioso que Ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz por causa de mim e de você. O mundo vai procurar tesouro no caixa forte. Deus acreditou nesse tesouro dentro desse vaso de barro que sou eu e você, que o mundo quer quebrar, que o mundo quer partir. E eu quero te ensinar hoje a vencer esse desespero, a vencer essa fraqueza, esse esmorecimento na fé. Deus te trouxe aqui para te curar hoje, mas você tem que se dispor a orar, a confiar e a proclamar o nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no coração, nesse coração que carrega um tesouro, nessa alma que carrega um tesouro. E como o mundo não pode tocar na sua alma, ele tem que estragar seu corpo, ele tem que estragar seus pensamentos. Como essa alma já pertence a Deus desde o dia do seu batismo, do
sacramento do batismo, você já é pertença, você já tem um tesouro. O mundo tenta estragar através de ideologias, de mentiras, do prazer, do poder. Bate com força tentando quebrar o vaso de barro que é um pai, que é uma mãe, para destruir uma família. Bate em você na adolescência, na juventude, para tentar destruir sua futura família já. Põe a mão no seu coração, escuta essa canção. Escuta a letra dessa canção, porque ela vai nos ajudar a rezar com essa liturgia. É o vaso de barro, orando, confiando e proclamando. Escuta. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória alcançarei, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh. Repete mais uma vez a primeira parte da música. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, e a vitória eu alcançarei, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh. Mais uma vez. Começa a cantar junto. É fácil. Se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, escuta agora. no nome de Jesus. A segunda parte da música. A segunda parte. No nome de Jesus. Segunda parte, eu disse. Segunda parte da música. Escuta, o pessoal da música tem que ser curado dessa surdez natural e espiritual. A segunda parte diz assim: se vocês não cantam, canto eu. Eu oro, eu confio, proclamo, é Senhor. Isso. De novo. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Canta junto mais uma vez. Eu oro, Confio, proclamo, é mais uma vez. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Abre os seus olhos. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Você tem sido assolado por muitas coisas. Você tem sido atacado em muitas áreas da sua vida e tem esmorecido e tem se desesperado. Você que está quase a ponto de desesperar por causa do seu casamento, por causa de situações concretas da sua família. Você que entra num processo de desespero e ataca as pessoas e desconta nas pessoas. Eu quero convidar você a usar essa música agora como oração. Você que por causa do desespero falou que não devia, machucou as pessoas mais preciosas perto de você. Você que com medo de rachar esse vaso de barro que você é, saiu rachando os vasos de barro do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu casamento, machucou pessoas. A música é simples, a música só diz isso: se eu orar, se eu não me desesperar, é só isso, repete comigo: se eu orar, se eu não me desesperar,
desesperar, se eu não esmurecer, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer. minha fé vai crescer. E a vitória eu alcançarei. E a vitória eu alcançarei. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E a parte mais fácil é o oh. Aí você regaça a boca. Vamos repetir mais uma vez. Se eu orar, Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não me desesperar, se eu não esmurecer, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer. minha fé vai crescer. E a vitória eu alcançarei. E a vitória eu alcançarei. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E a segunda parte diz assim: eu oro, confio, proclamo é Senhor. Repete comigo. Eu oro, confio, proclamo é Senhor. Mais uma vez. Eu oro, confio, proclamo é Senhor. Esse é o tesouro. Se você for um vaso de barro, que no meio das angústias e dificuldades que você vive, você orar, confiar e proclamar que Ele é o Senhor, ainda que esse vaso de barro ganhe pancadas, a força vem do tesouro que está aí dentro. Põe a mão no seu coração e repete comigo. Diz: eu oro, eu confio, eu proclamo é Senhor. Agora nós vamos cantar com todos os instrumentos, com toda a música, e nós vamos rezar, pedindo esse fortalecimento. Para você que está desesperado, para você que está esmurecido na fé, você que todo dia já levanta esmurecido, cansado, você que perdeu o brilho nos olhos, você que perdeu a alegria. Quanto tempo que as pessoas da sua casa não te veem alegre? Você que precisa beber, você que precisa comprar coisas novas, você que precisa ter prazer sexual para voltar a rir. Eu estou te falando de uma esperança que faz brilhar os seus olhos. Eu estou falando com pessoas mais velhas, mas com jovens aqui, que já perderam essa alegria. E se não tiver celular, se não tiver internet, não tem alegria. Se não tiver dinheiro, se não tiver uma roupa nova, não tem mais alegria. Vaso de barro, o tesouro está dentro. Feche os seus olhos, bate no seu peito e diga assim: vaso de barro, Vaso de barro, vaso de barro, vaso de o barro. tesouro está dentro. O tesouro está dentro. Diga para você mesmo: vaso de barro, Vaso de barro. você é fraco, Você é fraco, mas carrega um tesouro. mas carrega um tesouro. Quem é esse vaso de barro? Eu Sou eu. Bate no peito assim, diga: sou eu. Eu sou vaso de barro. sou Vira para a pessoa que está do seu lado, diga: eu sou vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Para outra do outro lado, eu sou vaso. Agora aponta para ela e diz: você é um vaso de barro. Você é um vaso de barro. E pode dizer que eu estou mandando, diga: e não é barro nobre, é um barrinho qualquer. É um barrinho qualquer. Mas vira para ele e diz também: mas dentro de você tem um tesouro. Mas dentro de você tem um tesouro. Diga sorrindo, fala: você é valioso Você é valioso. por aquilo que carrega do lado de dentro. Isso. Agora com todos os instrumentos, todos cantando, vamos soltar a nossa voz e deixar o Espírito Santo trabalhar. Se Solta a sua voz, canta eu junto. não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu
uma graça de restauração para aqueles que ao longo do tempo foram perdendo o ânimo, foram perdendo a disposição. Seu trabalho te sugou, as situações da sua casa foram minando a sua disposição. Existem situações que para você hoje são impossíveis e isso tem te esmurecido, tem te cansado. Eu queria convidar você, vem aqui na frente para nós rezarmos. Se você sente assim, se você quer essa restauração, vem. Você que está esmurecido, você que está cansado, não tenha medo, é para rezar. Vem, aqui de perto é mais fácil. Junta aqui os vasos de barro, traz o carro que sobrou. Você que está só um bagaço na fé, pode vir. Nós vamos impor as mãos e vamos rezar. Feche os seus olhos, solta a sua voz na linguagem dos anjos. Você não é qualquer vaso de barro. Abre o seu olho, olha para mim. O mundo tentou dizer, desculpa as palavras que eu vou dizer agora, que Deus me abençoe. Você não é uma porcaria. Você não é um lixo. Te jogaram fora por causa da sua fraqueza, por causa do seu erro. Como a gente jogaria um vaso de barro quebrado. Quem é que ia ficar com um vaso de barro quebrado? A gente diria, joga essa porcaria fora. E você foi jogado fora por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Mas eu estou falando de um Deus que modelou a humanidade inteira a partir de um pouco de barro e com o sopro do Espírito. Eu queria te convidar a você se colocar agora nas mãos de Deus. Se o mundo pegou o seu vaso de barro e jogou fora, porque quebrou, porque rachou, um vaso de barro rachado, quebrado, nas mãos certas, nas mãos de Deus, Ele pode fazer uma obra nova. Feche os seus olhos. Eu convido você a erguer os seus braços. Levante os seus braços, como quem ora, como quem confia, como quem proclama Jesus é o Senhor. Levante o braço. Você não é qualquer vaso de barro. E deixa a mão de Deus chegar até você agora. Deixa a mão de Deus restaurar seu casamento, restaurar sua saúde. Pessoas que estão arrasadas e acabadas na saúde física, Deus pode restaurar seu corpo, suas veias. Esse problema de saúde não é nada para Deus, não é impossível para Ele. Mas coloque sua vida, seus filhos, seus netos, sua vida financeira, aquilo que tem tirado a sua paciência, aquilo que tem te angustiado. Ergue os seus braços e deixa a gente rezar por você. Feche os seus olhos, ergue os braços, vaso de barro. Se coloca agora nas mãos de Deus, e Ele que faz, e Ele que realiza. Você que esmoreceu na fé, porque sempre cai nos mesmos pecados. Você desistiu da confissão, você desistiu da Eucaristia, porque você diz: eu sempre cometo o mesmo pecado. Eu sempre cometo o mesmo pecado. Vaso de barro, a misericórdia
misericórdia de Deus é o tesouro que te visita agora. Recupera a sua fé, volta para a comunhão, procura a confissão, vai no confessionário, recupera vaso de barro rachado e quebrado. Você que está fugindo da mão de Deus. No mundo vão desprezar o seu barro, vão desprezar você, mas na mão de Deus você tem valor. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu estou falando para pessoas que foram jogadas fora. Você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Você foi abandonado pela sua esposa, pelo seu esposo. Você foi jogada fora pelos seus filhos. Depois de tanto trabalho, tanta luta, você que se sacrificou e hoje você é jogada fora. Te deixaram num canto, como um vaso de barro de decoração, mas não te procuram, não te pedem, não falam, você não participa mais da vida deles. Te colocaram num canto. Nas mãos de Deus você tem valor. Esses pensamentos de morte, de desistência, esses pensamentos pessimistas de que sua vida está perdida, essa angústia na sua cabeça, deixa Deus curar agora. Deixa Deus chegar até você agora e curar essa angústia. Mulheres profundamente angustiadas porque se sentiram jogadas fora. Você diz: só me usou, só aproveitou o que eu tinha de melhor, dos meus melhores anos e me jogou fora. Deixa Deus te curar agora e sarar essa angústia e esse desespero. Recebe essa oração agora. Oria na candela Maria, na candela Maria, na Maria, na candela Maria, na Maria, Siria la bala, Siria la Coloca a mão sobre o seu coração e deixa o Espírito Santo te convencer. Estou falando para pessoas aqui extremamente racionais, inteligentes, calculistas. Se você não dobrar o seu coração, sua cabeça também não vai aceitar. Dobra seu coração à ação do Espírito Santo agora. É a mão de Deus que vai modelando esse vaso de barro. Deixa a mão de Deus chegar até seu coração, até suas emoções. Aonde está aí a tristeza, a angústia, a ansiedade? Você que é ansioso, ansiosa pelo acúmulo de pensamentos, você que é perturbado pela busca de explicação, de lógica. A palavra que Deus coloca no meu coração é que você vive ansiedade porque você busca lógica em todas as coisas. Não existe lógica no sofrimento, não existe lógica no sacrifício. No sofrimento e no sacrifício existe amor, entrega. Não existe lógica, não existe lógica no sacrifício da cruz. Para aqueles que buscavam explicação, a cruz foi loucura. Loucura de Deus, de amor por mim e por você. Põe a mão no seu coração, deixa Deus convencer seu coração. Um coração ansioso por causa do número de pensamentos, de traumas, de desconfiança. Você que se tornou um homem ansioso porque foi traído, te derrubaram, puxaram o seu tapete, te deram um golpe e agora você desconfia até da sua sombra. Essa palavra que Deus me dá, você se tornou um homem desconfiado até da sua própria sombra. Deus quer curar seu coração. Olha na candela Maria, candela Maria, na Maria, olha candela Maria, candela Maria, na Maria, candela Maria, Maria, candela Maria, Siri candela Maria, Maria, candela Maria, Maria, candela Maria, olha candela Maria, Maria, candela Maria, Maria, candela Maria, Siri candela Maria, Maria, Siri candela Maria, Maria, candela Maria, Maria,
Deus quer libertar pessoas esmurecidas na fé. Você se tornou prisioneiro. Você tem sido oprimida por uma fé enfraquecida. Você que tem questionado a igreja, o Papa. Você que, porque escureceu na fé, se tornou uma perseguidora do lado de dentro da igreja. Você critica. Você expõe a figura dos padres. Você expõe a figura do Papa. Você está com o coração machucado e tem atacado a igreja. Sua fé foi minada, mas Deus quer te libertar agora. Deus quer te dar o gosto de poder dizer: eu sou católica. Deus quer te dar o gosto e a alegria de, no meio das tribulações, bater no peito e dizer: eu sou filha de Deus, eu sou católica, apostólica, romana, eu sou dessa igreja. Deixa Deus te curar. Deus quer resgatar agora pessoas que deixaram de orar, deixaram de confiar e deixaram de proclamar o senhorio de Jesus. Eu vou repetir mais uma vez. Você que, por causa dos problemas, das pressões, das perseguições, da aflição, parou de rezar, dizendo: eu não tenho tempo, eu não me concentro, não reza mais, não confia mais e não proclama mais a autoridade de Jesus. Eu convido você a erguer sua mão direita e diga comigo assim: nesta noite, Senhor, eu renuncio a toda falta de oração, a todo obstáculo humano e espiritual que se levanta contra a minha vida de oração. Eu renuncio a toda desconfiança de realidades humanas e realidades espirituais. Diga comigo: eu proclamo que Jesus Cristo é o único Senhor e Rei da minha vida. Repete comigo: eu oro, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu proclamo que Tu és, Senhor. Abre os olhos. Nós vamos retomar essa música. E ela não é mais uma música. Ela é uma profissão de fé, de ressurreição. Deus te trouxe aqui para pegar os cacos que sobraram. Tem palavras que Deus vai me trazer que eu tenho até medo de falar. Deus pegou o bagaço que sobrou da sua alma e trouxe para cá para fazer um vaso novo, porque Ele não vai desistir de colocar tesouro aí dentro. Se Deus quisesse um cofre com todo o poder para proteger esse tesouro, Ele não tinha colocado o filho dele numa cruz, não tinha permitido que ele fosse coroado de espinhos, cuspido e ofendido e morrer numa cruz. E isso não tem lógica, tem amor. Deus quer te resgatar com amor. Aonde você tem sofrido, buscado explicação, você que abandonou a sua fé porque perguntou: por que com a minha família assim? Por que com o meu filho? Por que aqui em casa? Por que o Senhor permitiu? Você que foi procurando lógica no sofrimento. Por que permitiu o adultério? Por que permitiu a traição? Por que permitiu meu filho entrar pelo caminho das drogas? Por que permitiu a morte, Senhor? Aonde você sofreu buscando a lógica, Deus vem com o sofrimento da cruz por amor para te curar. Feche seus olhos. E agora você já sabe essa música. E agora você já sabe cantar. E pela força da nossa oração cantada, Deus vai continuar realizando esse processo de cura, de libertação. Deus quer realizar hoje o resgate de pessoas esmurecidas, de pessoas que estavam querendo desistir da fé. Mas você tem que orar, você tem que confiar, e você tem que proclamar que no nome de Jesus a vitória virá. Você crê nisso? É no meu nome que vai vir a vitória? É no seu nome
vitória Mais uma virá. vez, no nome de Jesus, No nome de Jesus, a vitória virá. a vitória virá. Aplaude esse nome agora com força. Com força. Isso. Vai vacilar. É pro tesouro. Não é pro vacilar, é pro tesouro. Ergue o seu braço e solta a sua voz cantando agora. Canta junto, com fé, confiando. Canta junto, com toda a força. Músicos, instrumentos, tudo junto. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, 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 se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, 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 eu oro, confio, amo é Senhor. 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 Tá aí o segredo. Tá aí o segredo. Volta a rezar. Volta a rezar. Volta a rezar. Volta a confiar. Volta a proclamar o nome de Jesus na sua casa. Aonde tem reinado o palavrão, o grito, a ameaça, a mentira. Volta a proclamar o nome de Jesus no seu trabalho. Você que desistiu da Eucaristia e da confissão, porque cai sempre nos mesmos pecados, volta a orar. Volta a confiar, volta a proclamar. A vitória virá pelo nome de Jesus, não é pelo vaso de barro. Você que se afastou da igreja, porque se decepcionou com um vaso de barro, tipo um padre assim, tipo um bispo, um coordenador. Você que se decepcionou com os escândalos da igreja, você se afastou por causa dos vasos de barro. Botou o olho no vaso de barro, esqueceu do tesouro que tem lá. É assim que tem separação e divórcio. A gente fica olhando os defeitos do outro vaso de barro e esquece que foi colocado ali o tesouro do sacramento do matrimônio. Deus quer te resgatar. Deus te trouxe aqui para isso. Você que estava na beirinha ali, ó, de se jogar na tristeza, no desânimo. Você que estava pensando em sair da igreja. Você que estava andando ali, ó, no limite. Você que quase estoura todos os dias, porque vive no limite. Você parou de rezar. Você parou de confiar, de proclamar. Você parou de confiar até em você mesmo. Você parou de confiar. Recupera essa confiança. Não porque virou uma caixa forte. Continua sendo um vaso de barro, mas dentro de nós tem um tesouro.
Volta a orar, volta a confiar, volta a proclamar que Jesus é o Senhor. A vitória virá daí. Põe a mão no seu coração e repete comigo: nesta noite, Senhor, Nesta noite, Senhor, eu me comprometo eu me comprometo com uma vida de oração. com uma vida de oração. Eu me comprometo Eu me comprometo com uma vida de confiança. com uma vida de confiança. Eu me comprometo Eu me comprometo a proclamar a o proclamar teu senhorio o teu Senhor na minha vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha no família, meu trabalho no meu e trabalho por onde eu passar. e por onde eu passar. E se você começar a viver essa vida de fé e as pessoas começarem a olhar e falar assim: quem você pensa que é? Você, um vaso de barro cheio de defeito? Não precisa brigar. Porque quando a gente começa a vir às missas sempre, a rezar, as pessoas falam assim: ai, quer pagar uma de santinha agora. Depois de ter feito a vida toda errada, agora quer ser um santinha, santinha. Não briga não. É verdade. Eu e você continuamos um vaso de barro. Só que antes você não sabia que tinha um tesouro. Desperdiçou esse tesouro. Quando alguém falar para você: você da igreja, você agora rezando, orando em línguas, acreditando na Eucaristia. Vaso de barro, mas eu tenho um tesouro. Bate no seu peito e fala: vaso de barro. Diga para você mesmo: eu sou vaso de barro. Mas diga para você também: eu tenho um tesouro. Eu carrego um tesouro. Eu carrego um tesouro. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso E Senhor. aplaude esse tesouro com força, como quem ora, como quem proclama, como quem confia. É pro tesouro, não é pro vaso de barro. E a gente ainda tem a adoração. Ainda vamos voltar e vamos rezar. Vai voltando para o seu lugar, porque nós vamos agora para o ofertório. Aqueles que estão vindo a primeira vez estão pensando assim: nossa, já está acabando a missa. Não, chegou na metade. E depois ainda tem adoração. Não se assuste não, que é assim mesmo. Eu quero acolher mais uma vez com alegria aqueles que estão vindo pela primeira vez. Mas aqueles que sempre estão por aqui também eu quero acolher. Quero dizer para você: aqui na frente nós temos essas urnas aqui, onde você pode fazer a sua doação. Não é pagar o convite, pagar o ingresso, é uma doação. Se você pode. Se você não pode, conte com as nossas orações. Agora, se você pode, seja generoso. Ajude. Aquilo que você dá aqui é para evangelizar aqui mesmo, não vai para outro lugar. O que você dá aqui é investido aqui para nós continuarmos a evangelizar. Deus abençoe você e a sua generosidade.